Olá, eu sou a Márcia. Olá, eu sou a Gabriela. Eu sou a Tainá. Eu sou o Pedro. Somos acadêmicos do curso de Fisioterapia da Uni São Lourenço. Hoje estaremos com o fisioterapeuta e também professor do nosso centro universitário, que estará compartilhando com a gente a sua vivência no centro de terapia intensiva. Se você curte esse assunto, fique aqui com a gente. Boa noite, professor. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por ter aceitado prontamente o nosso convite para participar desse trabalho, dessa entrevista. Eu que agradeço. Como lidar com a pressão emocional ao cuidar de pacientes em estado grave, correndo risco de vida? Na verdade, quando a gente trabalha em UTI, sempre vai ter essa pressão de estar lidando com casos críticos, né, de pessoas em estado crítico. Então, a questão emocional é importante, porque muitas vezes a gente tem que esquecer que a gente tem problemas pessoais e a gente tem que focar no nosso trabalho dentro da UTI, porque a pessoa que está lá está passando por problemas, né, muitas vezes piores do que o que a gente está passando no nosso dia a dia. Né? Então, uma pessoa que está num estado grave, que está numa internação difícil, né, correndo risco de ir a óbito, muitas vezes uma pessoa muito debilitada. Então, questão emocional, a gente tem que saber lidar e fazer um equilíbrio entre o que a gente sente de emoções, né, para a gente poder atender a pessoa da melhor maneira possível. Então, assim, é um mix de emoções, né, de sensações quando a gente está dentro da UTI, né, pensando na parte da saúde da pessoa propriamente dita, dos problemas que ela está passando pela condição de saúde, né, no momento de doença. Tem a questão da família que está toda junto ali naquele momento, e tem as nossas questões também que a gente tem que deixar um pouco de lado. Então, assim, acaba que a gente tem que focar bem no nosso trabalho como fisioterapeuta na UTI, né? E não que a gente vai ficar frio, né, diante do paciente. Né? A gente tem emoções e não tem como a gente tirar as nossas emoções, mas a gente tem que saber lidar com elas para a gente poder atender o paciente da melhor maneira possível, né? Sem deixar as nossas emoções interferir no nosso trabalho e no resultado do trabalho, né? E você tirou alguma lição de vida no tempo que você atuou na UTI? Com certeza. Porque quando a gente está na UTI, quando a gente está trabalhando dentro da UTI, a gente se vê, né, a gente naquela situação, porque pode acontecer com qualquer pessoa um momento de internação, um momento de fragilidade na nossa saúde, e a gente pode estar dentro daquela UTI em algum momento da nossa vida também. Então, a maior lição que a gente tira é ter a empatia com aquela pessoa e com aquela família que está ali naquele momento, sabendo que ela está passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil da condição de saúde, né? E que poderia ser uma pessoa da nossa família, poderia ser a gente, poderia ser qualquer pessoa, né? Então a gente tem que ter empatia pela pessoa que está ali, porque muita gente que trabalha em hospital, né? Algumas pessoas, não vou generalizar, mas acaba que tem um pouco de frieza no atendimento, né? E acaba que com a rotina, com o dia a dia, aquilo ali vira um hábito, né? Sim. Então a gente acaba, né, virando o cotidiano aquilo ali para a gente dentro da UTI, dentro do hospital, por exemplo. Então você tem que ter empatia, de saber que você é um ser humano e que você está atendendo outro ser humano, né, que está num momento de dificuldade, que ele está precisando da sua ajuda. Então, mais por essa questão, né, a lição é uma pessoa está precisando de outra pessoa, né, ou de várias pessoas. Então a gente tem que sempre se colocar no lugar de quem está lá, né, e tentar entender, porque às vezes a pessoa também não tá num período de revolta, né? A pessoa está irritada, está cansada, está com medo, está com ansiedade. E às vezes o paciente acaba fazendo, falando alguma coisa para a gente acaba relevando, né? Você não leva em consideração, entendendo o quadro que a pessoa se encontra naquele momento. Então é empatia, se colocar no lugar da pessoa. Certo. E como que é a interação com outros profissionais da saúde dentro da UTI? Existe abertura para atuação da fisioterapia? Muita, existe. Porque, assim, tem todos os profissionais dentro da UTI. É o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o fisioterapeuta, o psicólogo, né? Tem o farmacêutico, não dentro da UTI, mas fora, né? Na farmácia. Então, tem a interação da equipe multidisciplinar. Não tem como a gente trabalhar sozinho, porque ninguém trabalha sozinho, né? Então,
O médico vai fazer a conduta médica, o enfermeiro vai fazer a conduta dele como enfermeiro, os técnicos vão fazer a conduta como técnicos e o fisioterapeuta vai fazer a conduta como fisioterapeuta. Então, cada um sabe da sua área de atuação e cada um vai fazer o seu trabalho como tem que ser feito. Mas um paciente de UTI é um paciente de todos, né? Ele não é um paciente do fisioterapeuta, não é um paciente do médico nem do enfermeiro. Então, tem que ter essa conversa entre os profissionais, porque o trabalho precisa fluir e o paciente precisa melhorar. Então, o objetivo maior é devolver a funcionalidade, a qualidade de vida, restabelecer a condição de saúde do paciente, e isso faz parte da equipe multiprofissional, né? Então, a gente tem discussões de casos beira-leito, né? Então, passa o médico plantonista, passa o médico diarista, junto com o enfermeiro, junto com o fisioterapeuta, e a gente passa discutindo o caso do paciente beira-leito. E aí, cada um apresenta as suas condutas, né? E aí, aquelas condutas vão ser seguidas, né? E aí, tem a discussão, o que vai ser feito para o paciente, o que não vai fazer mais, né? Que terapias que não vão ser mais utilizadas ou que terapias que vão ser modificadas, né? Então, tem essa discussão. E nós, como fisioterapeutas, a gente tem autonomia de chegar no médico e discutir o caso com o médico. Às vezes o médico até não consegue ver ali naquele momento o que está acontecendo com o paciente, mas a gente pode chegar no médico e explicar para ele, ó, o paciente está acontecendo está acontecendo isso com o paciente, a gente vai fazer uma intervenção dessa forma, o que que você acha? E aí a gente tem essa discussão. E os médicos e os enfermeiros e os técnicos nos dão toda a abertura para a gente ter essa discussão. E tem que ter, né? Sim. Porque você não pode chegar e fazer uma coisa que você acha que você vai fazer, ou o médico fazer uma coisa que ele acha, e o paciente é de todo mundo, e todo mundo é responsável, né, pela sua área de atuação ali diante daquele paciente, né? Então, tem que ter essa interação. Obrigada. Então, quais tipos de paciente você mais atende na UTI e quais são os desafios mais comuns? Assim, na UTI, tem vários tipos de patologias, né, de pacientes com determinadas patologias. Mas, assim, tem muitos casos de pacientes cardiopatas, né, de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias principalmente, doenças pulmonares, né? Então, assim, quando a gente fala de UTI, a gente está falando de uma unidade de terapia intensiva específica. Então, por exemplo, eu posso atender na UTI cardiológica, eu posso atender na UTI neurológica. Como você lida com pacientes que estão em ventilação mecânica? Então, na verdade, os pacientes que estão na UTI, alguns vão estar em ventilação mecânica, né? Outros vão estar em ar ambiente. Então, quando a gente fala em UTI, muita gente tem esse medo, eu não vou trabalhar em UTI porque eu não sei ventilar o paciente, não sei usar ventilação mecânica, enfim. Mas a UTI vai muito mais além do que um ventilador mecânico, entendeu? Então, é um ambiente hospitalar que a gente tem que estar atuando como fisioterapeuta, do mesmo jeito que a gente atua em outras áreas, né? Devolver funcionalidade para o paciente, né? Trabalhar o paciente como um todo, melhorar, dar qualidade de vida para esse paciente. E a ventilação mecânica é um recurso que a gente tem dentro da UTI, porque o paciente pode precisar ser ventilado mecanicamente, né? Então, entra toda aquela questão. O médico vai entubar, a gente vai colocar os parâmetros da ventilação, a gente vai acoplar o ventilador no paciente, a gente vai monitorar a ventilação mecânica através de gasometria, através dos exames de imagem, fazer as correções da ventilação, a gente vai escolher os modos e modalidades, e aí a gente vai modificando conforme necessário para aquele paciente, com o objetivo de tirar o paciente da ventilação mecânica, né, e fazer o desmame dele da ventilação até chegar ao período de extubação, né? Então, o nosso trabalho como fisioterapeuta não é só focar em ventilação mecânica. Isso faz parte, isso é uma ferramenta que a gente tem, é um recurso para o paciente dentro da UTI. Mas o nosso objetivo é devolver funcionalidade de forma global para o paciente. Então, eu tenho que ventilar o paciente da melhor maneira possível, para não gerar complicações para eles. Mas eu tenho também que pensar em outras coisas além da ventilação mecânica, força muscular, mobilidade, né, equilíbrio, coordenação motora, né, para o paciente poder depois levantar da cama e ir embora, caminhando, né, treinar a marcha desse paciente. Então, a ventilação mecânica é importante dentro da UTI, mas a gente tem que olhar o paciente com um olhar, né, global, como fisioterapeuta de outras especialidades, de outras áreas também, né? Mas a ventilação mecânica, o fisioterapeuta é responsável por toda a parte de ventilação mecânica, desde a instalação da ventilação até o processo de desmame e extubação. Então, se o paciente foi entubado e está sendo ventilado mecanicamente, a função da ventilação é nossa. Então, a gente vai monitorar aquele paciente em todo o período de hospitalização, em todo o período da ventilação,
e até a gente achar necessário iniciar os testes de extubação, de desmame, da ventilação mecânica, os testes de respiração espontânea, até a gente extubar esse paciente e ver como que ele vai, né, evoluir, né, em relação ao quadro clínico dele. Tá bom. Que conselho que você daria para os estudantes de fisioterapia que sonham em atuar na UTI? Não só na UTI, né, em todas as áreas da fisioterapia, tem que se aprimorar, né, fazer uma pós-graduação, fazer cursos extracurriculares, né, se atualizar sobre a especialidade, a área de atuação, porque todo dia vão surgindo novas coisas, novas diretrizes, novos guidelines, né, baseando a nossa prática, né, a prática baseada em evidências. Então, tem que se atualizar, né, procurar recrutar o máximo de informações possíveis da área de atuação, né, entender como que é todo o processo, como que o fisioterapeuta atua naquela área, né, se aprimorar mesmo, né, e depois conseguir um primeiro emprego na área para conseguir experiência, porque a gente consegue muita experiência como fisioterapeuta, experiência profissional dentro do hospital. Então, quem trabalha no hospital tem contato com pacientes de todos os tipos, de todas as especialidades ali, né? E de todos os quadros clínicos de saúde possíveis. Então, a gente tem uma bagagem muito grande quando a gente trabalha no hospital. Então, a gente vai adquirir conhecimento na prática, mas os cursos, a pós-graduação também dá uma base muito boa para a gente, né? Porque a faculdade, o curso de graduação dá uma noção de tudo para a gente. Mas depois a gente vai aprofundar mais os conhecimentos, né, em determinadas áreas que a gente vai escolher. Então, quem quer trabalhar em UTI ou em qualquer outra área, tem que procurar curso de pós-graduação e se especializar na área. Tá bom, muito obrigada, viu? Nada. Obrigado. Obrigada. Por nada. Então, essa foi a nossa entrevista com o nosso querido professor Juanito. Se você gostou, curte e compartilha. Até a próxima. Olá, eu sou...